Quando a gente fala sobre reserva de emergência, tem 3 ativos que cumprem bem esse papel de reserva de emergência. São ativos que a gente pode investir o nosso dinheiro ali e deixar eles separados, em uma conta separada, constituindo a nossa reserva de emergência. Eu vou te falar quais são esses ativos e também vou fazer uma comparação entre eles, vou te falar qual é o que eu mais gosto. Vamos lá, primeira coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa pensar, é quais características que devem ter esses ativos para a gente colocar a nossa reserva de emergência. Vamos pensar no seguinte, pensa em um triângulo, imagina um triângulo, e na parte de cima desse triângulo a gente tem a rentabilidade. Na parte de baixo, na base, em uma das arestas a gente tem a liquidez, na outra aresta a gente tem a segurança. Isso é o que a gente chama de tripé dos investimentos. E como é que funciona isso daí? Quando a gente busca rentabilidade, necessariamente a gente vai ter que abrir mão de liquidez ou de segurança, ou de ambos, ou de liquidez e de segurança. Quando a gente busca nos nossos investimentos liquidez, eu preciso de liquidez e eu preciso de segurança, necessariamente a gente vai ter que abrir mão de rentabilidade. E aí eu falo ter uma rentabilidade superior à taxa Selic, por exemplo, ou ao CDI, né? Tentar superar a taxa livre de risco. Então, isso funciona assim, com a maior parte dos investimentos, ou praticamente todos os investimentos funcionam assim. Se você quer mais rentabilidade, você abre mão de liquidez ou de segurança ou de ambos. Se você quer mais liquidez e mais segurança, você necessariamente vai ter que abrir mão de maior rentabilidade. E aí a pergunta é, o que a gente busca? Qual é a nossa finalidade quando a gente faz a nossa reserva de emergência? A gente busca justamente ter um dinheiro ali separado para evitar problemas decorrentes de alguma emergência, de algum fato inesperado, inusitado, de algum fato imprevisível que demanda uma ação urgente, necessária. Então, por exemplo, a pessoa teve um problema de saúde, deu um problema mecânico no carro, deu um problema hidráulico na casa, começou a esguichar água pela casa inteira. Necessariamente ela precisa agir, precisa ser rápido, é urgente, é imprevisto, é inesperado e ela precisa daquele dinheiro. Se ela não tiver aquele dinheiro, ela vai ter que recorrer a uma linha de crédito, a algum empréstimo, a ajuda de familiares, a um agiota em última opção. Também pode vir fatos inesperados decorrentes da receita. A pessoa foi despedida, foi mandada embora, ficou desempregada, ou teve uma queda de renda, ou então aconteceu um fato maior, né, como por exemplo a questão de saúde pública, a pandemia, as pessoas tiveram que ficar em casa e deixar de trabalhar durante algum tempo e aí tiveram uma queda de renda. Veja só, todas essas situações exigem que você tenha liquidez imediata, liquidez rápida. O que é a liquidez? É a velocidade com que você consegue transformar aquela aplicação em dinheiro, em cash, em money. Então tem que ser rápido. Eu preciso de liquidez e eu preciso de segurança. Eu não posso correr nem risco de mercado, ou seja, de oscilações de preço. A hora que eu precisar dessa aplicação, eu eventualmente tenho que me desfazer num momento ruim de queda. Então eu não tenho que buscar, não posso buscar investimentos que tenham risco de mercado, ou seja, volatilidade. E eu também tenho que ter confiança no emissor quando se tratar de um título de dívida, como por exemplo um CDB. Se for de um banco pequeno, de um banco que tem um rating baixo, eu estou correndo risco de crédito. Eu posso não ter aquele dinheiro, o emissor pode não honrar aquele compromisso a hora que eu precisar do dinheiro. Então a gente tem que fazer essa leitura para entender quais são as características que a gente busca no investimento da nossa reserva de emergência. Falando isso, agora a gente precisa pensar quais são os investimentos que não cumprem essas características, que não têm essas características. Olha só, ações e fundos de ações não dá para reserva de emergência. Fundos imobiliários também tem volatilidade, não dá para reserva de emergência. Fundos multimercados, criptoativos, investimentos, né, em ações no exterior, em renda fixa no exterior, também não são desejáveis para essa finalidade. E aí você pode me perguntar, Gabriel, mas então o que serve aqui é a renda fixa. Opa, peraí, não é toda renda fixa também. Renda fixa que sofre marcação a mercado, por exemplo, como títulos pré-fixados, a renda fixa pré-fixada, a renda fixa indexada à inflação, ou a renda fixa que não tem liquidez, que você só vai conseguir resgatar o dinheiro no vencimento, nenhuma dessas rendas fixas servem para reserva de emergência. Basicamente, serve para reserva de emergência a renda fixa pós-fixada, porque a renda fixa pós-fixada ela não sofre marcação a mercado, ela vai todo dia, ela vai acruando uma taxa diária, ela vai aumentando a taxa diária, e se por um acaso a taxa de juros reduzir, sair por exemplo de hoje, a Selic está em 11,25, cair para 10,25, você passa a ganhar 10,25 em taxa diária, né, transformada para taxa dia, você vai ganhando menos, mas os seus investimentos vão aumentando, ou seja, eles não caem, não oscilam para baixo. Então, é a renda fixa pós-fixada. Se tudo que eu te falei até aqui, nesse momento, já gerou valor para você, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, também deixa nos comentários aqui qual é
quais são os ativos ou qual é o ativo que você investe a sua reserva de emergência. Vamos lá, vamos pensar então quais os ativos que cumprem bem esse papel de reserva de emergência. Quais são aqueles que eu gosto de deixar a minha reserva de emergência e a reserva de emergência dos nossos clientes aqui da Meu Patrimônio. Bom, primeiro é o Tesouro Selic. É o Tesouro Selic. Vou te mostrar aqui na tela, olha só. Você vai ver que o Tesouro Selic, no site aqui do Tesouro Direto, tem tanto o Tesouro Selic 2029 quanto o 2027. E aí, Gabriel, qual deles eu escolho? Olha, de preferência o 2029, porque ele é mais longo e você sabe que a tabela de imposto de renda é uma tabela regressiva, que começa aqui em aplicações até 180 dias com uma taxa, com uma alíquota de 22,5%, e se passar de 720 dias, acima de 720 dias, a gente cai para a alíquota mínima de 15%. Então é desejável sempre que você esteja num Tesouro Selic mais longo, porque se o seu dinheiro ficar mais tempo, você vai cair para a alíquota mínima. Quem é o emissor do Tesouro Selic? É o Estado brasileiro, é o governo, ele que emite esse título. Então, em tese, nós temos o emissor com maior garantia de crédito, aquele que é chamado de soberano, de risco soberano, porque em última análise, se esse cara aqui tiver com problemas fiscais, no pior das hipóteses, ele emite dinheiro e me paga. Então, ele é considerado o de menor risco de crédito, e tendo em vista também o risco baixo de volatilidade, baixo de mercado, funciona muito bem. Qual é a segunda opção também viável, também interessante? A segunda opção interessante são os fundos pós-fixados, os fundos DI, que investem justamente nesse Tesouro Selic. E aí precisa ter uma característica que é fundamental, que é taxa zero. Então você precisa ter na sua corretora, no seu banco, um fundo DI taxa zero. Porque se ele não tiver taxa zero, ele vai render menos que o Tesouro Selic. Vai ficar bem abaixo do Tesouro Selic, e aí é melhor você investir no Tesouro Selic. Então, se você tiver aí na sua corretora um fundo DI taxa zero, pode ser que faça sentido também você deixar sua reserva de emergência nele. A terceira opção seria um CDB de um banco com um grande rating, de um bancão, Pode ser dos top 5 bancos no Brasil, que são Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica, Santander, Bradesco. Eu não recomendo CDB de banco pequeno, porque você tem um risco de crédito maior associado ao emissor. Se esse cara tiver algum problema lá de crédito, pode ser que ele não consiga te pagar a hora que você precise do dinheiro. E como é reserva de emergência, vai ser a hora que você vai estar mais precisando, a hora que você recorre à sua reserva. Então, esse investimento CDB de algum bancão, ele tem que render no mínimo 100% do CDI. Porque se ele não render 100% do CDI, você faz a opção pelo Tesouro Selic 2029. Agora vamos comparar, eu vou te mostrar que eu fiz uma comparação entre alguns desses ativos que eu gosto para colocar numa reserva de emergência. Eu peguei o Tesouro Selic 2029, eu peguei o Trend DI, que é um fundo de renda fixa da corretora XP, que é a maior corretora do país, também peguei um fundo DI do BTG, que é taxa zero também, o BTG é o maior banco de investimentos da América Latina, só para trazer referências de grandes players. E também coloquei o CDI em comparação, representando aqui um CDB de um bancão que paga 100% do CDI, e coloquei a poupança também, só para você ver que a poupança não compensa. E aí, fazendo essa comparação, você percebe aqui que nos últimos 12 meses, nessa coluna aqui, o vencedor em termos de retorno ficou com o Tesouro Selic. Então, tendo vista que o emissor é o emissor mais seguro, do ponto de vista de crédito, e também que ele teve o melhor retorno, na minha opinião, o Tesouro Selic é a melhor opção para você guardar a sua reserva de emergência. Agora, para fins de reduzir ainda mais o risco, porque pode ser que o portal Tesouro Direto esteja fora do ar a hora que você precisar, ou tem algum problema ali, na pandemia ficou fechado em algum momento ali e tiveram problema de resgate. Então, o ideal é que você diversifique também a sua reserva de emergência, tenha ali um fundo DI, eventualmente um CDB de liquidez diária, eu não falei isso, mas precisa reforçar isso, que esse CDB precisa ser de um bancão, de um banco sólido, com baixo risco de crédito, ele precisa pagar no mínimo 100% do CDI e ele precisa ter liquidez diária. Se você conseguir tudo isso, você pode aí diversificar os seus investimentos da sua reserva de emergência. Beleza? E olha só, se você já montou a sua reserva de emergência e precisa de ajuda para fazer a gestão da sua carteira de investimentos, você quer ajuda para selecionar os melhores ativos, ter a melhor estratégia, conseguir os melhores retornos, e ter tranquilidade com isso daí, a gente aqui na Meu Patrimônio pode te ajudar. Então, a gente vai fazer uma análise gratuita da sua carteira, se você tiver a partir de R$300 mil para investir. Eu deixei o link na descrição desse vídeo para você agendar essa reunião com o meu time e a gente vai fazer de forma 100% gratuita uma análise da sua carteira de investimentos e vamos, a partir do seu perfil, fazer uma recomendação de alocação estratégica para você, vai te dar uma clareza surpreendente, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha gerado valor para você. Se você não deixou seu like, deixa seu like. Desejo bons investimentos, um grande abraço e vambora!